Olá, como você está? Voltamos hoje com a atividade da disciplina de Micro e Imuno com a nossa terceira aula a respeito das estruturas externas à membrana plasmática. Na última aula, nós falamos a respeito do glicocálice e da importância dessa estrutura na organização e na forma de proliferação das bactérias. Agora a gente vai começar trabalhando com o flagelo. O flagelo são filamentos longos, estruturas longas que estão relacionados principalmente com locomoção. Então, quando a gente está falando de locomoção, bactérias de vida livre que precisam se deslocar pelo ambiente em que elas estão inseridas, elas utilizam algumas ferramentas, mas a principal ferramenta quando nós falamos de locomoção são os flagelos. Algumas bactérias têm uma quantidade grande de flagelo distribuído por todo o corpo, e a gente vai ver as classificações dessas bactérias de acordo com a quantidade, a abundância e distribuição desses flagelos. Mas existem bactérias que não têm flagelos, e essas bactérias são chamadas de bactérias atríqueas. Tríquea é de tríqueo, é pelo, né? Como novamente é tudo por comparação, quando descobriu-se a estrutura dos flagelos, percebeu-se que eles eram parecidos com cabelos, com pelos, então deu-se o tríqueo como uma comparação, a nomenclatura por comparação. As bactérias atríqueas são aquelas que não têm flagelo, ou elas podem ser chamadas muito pouco comumente de sem projeções ou mais comumente como aflageladas. Então nós temos aqui as bactérias atríqueas. Tudo bem? As bactérias atríqueas não contêm flagelo. Ruth, então elas não conseguem se locomover? Existem outras estruturas que auxiliam na locomoção. A locomoção é bastante prejudicada, mas isso não significa que elas não consigam se locomover. A gente vai ver outras estruturas como as fímbrias, que têm a função principal de adesão a substrato de fixação, mas podem contribuir com a locomoção. A gente vai ver que o pile tem uma responsabilidade de transferência de material genético, mas ele também pode auxiliar na locomoção. A gente pode ter outras estruturas ajudando a locomoção, mas a responsabilidade principal disso quem tem é o flagelo. Então aqui a gente tem uma bactéria monotríquea. Monotríquea, como o nome diz, flagelo, único flagelo. A gente tem lofotríqueas, muitos flagelos. A gente tem ainda a distribuição nos diferentes polos. Então a gente tem aqui a anfitríquea, quando os flagelos estão nos dois polos da bactéria, e nós temos as peritríqueas, quando a gente tem a distribuição por todo o corpo da bactéria. Então, de acordo com a exposição, a quantidade de flagelos e a forma com que eles estão inseridos dentro da bactéria, nós temos uma classificação dessas bactérias dentro dos grupos quando observamos o flagelo como a ferramenta de classificação. Sem flagelo, atríquea; com um único flagelo, monotríquea; com muitos flagelos em uma única extremidade, nós chamamos de lofotríquea. Anfitríquea, nós temos poucos flagelos nas duas extremidades da bactéria. E peritríquea, anfitríquea, poucos flagelos nas duas extremidades, e peritríquea, muitos flagelos por todo o corpo bacteriano. Então aqui a gente tem que tipo de classificação? Me digam aí. Isso mesmo, a gente tem uma lofotríquea. Nós temos mais de um flagelo, só que na mesma região. Então, quando a gente fosse classificar essa bactéria aqui, nós a classificaríamos como uma bactéria lofotríquea. Outra coisa bastante importante a respeito do flagelo devido à sua forma de organização estrutural, ele ajuda na identificação da bactéria pelo sistema imunológico, tá? Então a gente pode separar algumas cepas de bactérias de acordo com o antígeno H. O que é isso, Hudson, o antígeno H? Antígeno, a gente vai trabalhar melhor a definição quando a gente estiver trabalhando em imunologia. Mas antígeno é toda molécula que pode ser reconhecida pelo sistema imunológico. Ruth, tem moléculas que não podem ser reconhecidas pelo sistema imunológico? Tem.
moléculas inorgânicas não são reconhecidas pelo sistema imunológico. Então, moléculas que são reconhecidas pelo sistema imunológico são chamadas de antígeno. Tudo bem? Então, quando a gente fala de antígeno H, a gente está falando especificamente de um antígeno numa determinada posição. Originalmente, esse antígeno H ele foi descoberto quando a gente estava avaliando. Aqui a gente tem uma hemácia e aqui a gente tem um polissacarídeo de membrana. Esse polissacarídeo de membrana são compostos por várias unidades de carboidratos e o carboidrato da ponta é chamado de posição H. Então, o antígeno da ponta, o carboidrato da ponta, é conhecido como antígeno H. A mesma coisa foi utilizado, o mesmo parâmetro foi utilizado para as bactérias. Na estrutura dos flagelos, nós temos uma série de aglomerações de proteínas chamadas de flagelinas. A última flagelina dessa organização é conhecida como antígeno H. E dependendo da classe de flagelina que está nessa posição H, a gente tem uma classificação entre as bactérias. Para a E. coli, que é uma bactéria bastante importante, tanto para a relação comensal, elas estão dentro da nossa microbiota intestinal como agentes protetores, mas elas também podem causar doenças. Então, a Escherichia coli ou Escherichia coli, ela é bastante estudada. Só para elas são conhecidos mais de 50 antígenos diferentes. Ah, Hudson, beleza. Então os antígenos servem para que o sistema imunológico consiga reconhecer algumas bactérias utilizando partes da organização do flagelo. Mas no que isso influencia para nós? A partir desse reconhecimento do flagelo, dos fragmentos do flagelo, nós conseguimos dividir as classes de bactérias em grupos que a gente chama de sorogrupos. Por que isso, sorogrupos? Sorogrupos é a forma com que essa bactéria interage com o sistema imunológico e como ela desencadeia uma determinada resposta humoral, mediada por anticorpos. Então a gente tem sorogrupos de bactérias relacionados aos antígenos. Mas é só o antígeno H, Hudson, que gera isso? Não, a gente tem vários antígenos. Nós temos 3 antígenos principais quando nós falamos das bactérias. Por exemplo, uma bactéria que foi encontrada nos Estados Unidos e responsável por uma epidemia de intoxicações alimentares graves, pessoas morreram por causa da contaminação com essas bactérias, ela foi identificada de acordo com os seus antígenos O157H7. Então aqui a gente tem a combinação do antígeno H, que é lá do flagelo, com o antígeno O, que é de açúcares de superfície, de membrana. Ah, Hudson, mas tem 157 antígenos O? Tem muito mais do que 157 antígenos O. O H é que são descritos 50 apenas, mas o antígeno O tem uma diversidade maior. Além disso, nós temos o antígeno K. Então, para que a gente se situe nessa organização dos antígenos, eu trouxe uma definição aqui para vocês. O antígeno O é o polímero imunogênico de oligosacarídeos em repetição, que faz parte da camada dos lipopolissacarídeos. Vixe Maria, agora, Hudson, nem tu conseguiu ler direito isso daí, imagina eu entender. É o seguinte, o antígeno O é a mesma coisa que o antígeno H, só que nesse caso ele está inserido nos lipopolissacarídeos. O que é isso, Hudson? Lipopolissacarídeos. Lá em bioquímica vocês já viram lipopolissacarídeos. É um polissacarídeo associado a um lipídio de membrana. Novamente, aqui a gente tem um lipídio de membrana associado a um oligosacarídeo ou um polissacarídeo. Nessa organização, nós temos o antígeno O. O antígeno K é um polissacarídeo capsular.
A cápsula a gente já trabalhou na outra aula, a gente sabe o que é um conjunto de carboidratos que recobre firmemente a superfície da bactéria. Então o antígeno K está relacionado à cápsula, o antígeno O está relacionado aos lipopolissacarídeos e o antígeno H é o antígeno flagelar, o antígeno que está observado a partir da organização das flagelinas. Beleza? Esses três antígenos vão poder classificar as várias bactérias em sorogrupos. Sorogrupo, novamente, é a forma de interação daquela bactéria com o sistema imunológico e como ela induz uma resposta tal ou qual, de acordo com as proteínas que ela apresenta ao sistema imunológico. Outro elemento que está relacionado à locomoção, mas ele é encontrado especificamente nas bactérias espiraladas, são os filamentos axiais, ou que a gente pode chamar também de endoflagelos. Essa estrutura está recobrindo o corpo celular das bactérias espiraladas. E ela faz com que essas bactérias elas se movam na forma de espiral. Eles são feixes de fibra que estão ao redor de todo o corpo, eles não ficam livres como os flagelos, eles estão enrolados no corpo da bactéria e fazem com que ela se locomova na forma de espiral, como um saca-rolha se movendo através da rolha. Então, além do flagelo, nós temos que está associada à locomoção dos bacilos, nós temos os filamentos axiais, que estão relacionados à movimentação das bactérias espiraladas. Aí a gente tem as espiroquetas, temos os espiríolos, temos os vibriões associados à utilização dos flagelos axiais ou endoflagelos. Outras estruturas externas à membrana plasmática que podem estar relacionadas à locomoção, mas não têm essa função como a sua principal finalidade, são as fímbrias e o pili. As fímbrias são prolongamentos, que têm a finalidade de adesão às superfícies. As fímbrias elas ajudam a fixar as bactérias sobre as suas superfícies, sobre seus substratos, lá onde elas vão obter os seus nutrientes, vão realizar o seu metabolismo para iniciar a sua multiplicação. Além delas, nós temos o pili, ou também chamado de pili sexual. O pili sexual pode ajudar, ele pode contribuir na locomoção, mas a finalidade principal dele não é locomoção. A finalidade principal dele é transferência de material genético. Isso, quando a gente for estudar genética bacteriana, a gente vai ver a importância desse elemento extramembrana para que haja a diversidade genética das bactérias. Então nós temos as fímbrias, que são semelhantes a pelos, são curtos, retos e finos. Tá vendo aqui, ó? São as fímbrias. Não dá para confundir ela com flagelos, que são estruturas longas, bastante longas, e são menos abundantes na superfície das bactérias. A função de fixação está relacionada às fímbrias, e quando a gente está falando de pili ou pili sexual, nós temos a transferência de material genético. A gente vai ver em genética bacteriana que existem três formas principais da bactéria obter material genético. Mecanismo de transformação, quando ela obtém o material genético do ambiente. Mecanismo de conjugação, quando essas bactérias trocam informação genética através do pili sexual. E a transdução, quando o material genético é inserido na bactéria através de um vírus. Percebam só, pessoal, a gente sabe que as bactérias, na maioria das vezes, se multiplicam por fissão binária, que é um tipo de reprodução assexuada. A reprodução assexuada não tem troca de informação genética. Então, quando o indivíduo se reproduz assexuadamente, ele está gerando um indivíduo geneticamente idêntico a ele, porque não há uma troca, uma fusão de gametas, uma combinação de materiais genéticos diferentes, de DNA diferentes. O que isso acontece? Quando eu faço a multiplicação de forma assexuada, eu estou gerando um clone.
Eu estou gerando um indivíduo geneticamente idêntico. Isso é bom e é ruim. Por que que é bom? Porque a homogeneidade da colônia permite uma série de facilidades. Então, quando existe uma homogeneidade genética, existe uma homogeneidade de comportamentos dentro de uma colônia para as bactérias. E isso é fenomenal para elas. Agora tem um problema que é irremediável. O problema da suscetibilidade. Se uma bactéria for afetada por qualquer agente, todas as bactérias da colônia também serão afetadas pelo mesmo agente, o que permitirá a dizimação dessas bactérias. E elas podem até chegar à extinção, caso o agente tenha alto alcance. Por que agente é esse, Hudson? Detergente? Não, o detergente vai atuar da mesma forma em todas as bactérias, independente da sua característica genética. Vírus, por exemplo, algumas bactérias são infectadas por vírus. Se os vírus for muito letal às bactérias e todas elas se comportarem da mesma maneira em relação ao vírus, o vírus vai ter uma ampla disseminação e a morte das bactérias vai ser grande. Outro elemento é resistência à temperatura, resistência à falta de água, resistência ou suscetibilidade à falta de nutrientes, resistência a antibióticos. Todas essas são características relacionadas a como a bactéria tem ferramentas genéticas para lidar com o ambiente que está à sua volta. Ora, em época chuvosa, as bactérias do solo, o cheiro da chuva é cheiro de bactéria liberando odores durante a hidratação. Então, quando a gente respira aquele cheiro de chuva gostoso, são as bactérias liberando esses mediadores químicos durante o processo de hidratação. Agora, durante o período da seca, como é que faz? Quando as bactérias estão muito cheias, tem água disponível em abundância, todas elas crescem boas e felizes. E quando chega o período da estiagem, como é que essas bactérias se comportam? Se todas elas forem resistentes ao processo de estiagem, toda a comunidade passa bem por esse período. Agora, se todas elas forem suscetíveis a esse período de estiagem, elas podem desaparecer, elas podem morrer. Então, o PIL serve para essa dinâmica de material genético. Ora, eu sou um indivíduo que não tenho gametas, mas de alguma forma eu quero disseminar os meus genes. Eu quero transmitir as informações genéticas que estão contidas na minha estrutura. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso através de uma estrutura extramembranar que permite a transferência de material genético. Por isso que ele é chamado de pili sexual, porque isso é o mais próximo possível que as bactérias chegam de uma reprodução sexual. Como elas têm o período, a possibilidade de transmissão das suas informações genéticas para outras bactérias, sejam elas da mesma ou de outra espécie, o que faz com que haja uma disseminação dos genes bastante importante, aumentando a variabilidade genética entre as bactérias, o que as tornam menos suscetíveis a eventos de extinção. Aqui a gente tem um slide fazendo a diferenciação entre fímbrias e pili para que não haja nenhuma confusão entre essas duas estruturas. Primeiro, as fímbrias. Elas podem ocorrer nos polos ou em toda a superfície do corpo da bactéria, assim como os flagelos. Qual é a diferença entre fímbria e flagelo? Perfeitamente, as fímbrias são mais curtas, né, do que os flagelos. Os flagelos eles são estruturas muito mais longas. Fímbria tem a finalidade de adesão. Elas podem ajudar na locomoção, mas a sua finalidade principal é a adesão. Enquanto que o flagelo ele tem a estrutura, sua função principal de acordo com a sua estrutura para locomoção. O pili eles são encontrados em
pequenos números, porque demanda muita energia para a bactéria fazer uma estrutura tão específica quanto o pili. Então eles são normalmente encontrados ou no máximo dois por célula, se a bactéria tiver uma alta dinâmica de troca de material genético. A gente tem aqui, ó, variam em número de unidades a centenas, então aqui a gente tem 1 ou 2. A adesão às superfícies é a sua finalidade principal. Aqui a gente tem participam da mobilidade celular, mas como finalidade principal nós temos a transferência de material genético. E as fímbrias são importantes na colonização dos ambientes graças a essa capacidade de adesão, de fixação. Então aqui a gente tem um esquema de como o pili pode contribuir para essa variabilidade genética, como é feito. Aqui a gente tem uma bactéria com um fragmento de DNA que ela quer compartilhar. Essa bactéria é chamada de célula doadora, e a outra bactéria que não tem esse material é chamada de célula receptora. Então aqui, ó, a formação do pili ou pili sexual que une os dois citoplasmas, fazendo com que o material genético seja multiplicado pela célula doadora. Ela não doa e fica sem não, que ela também não é boba, né? Ela faz o seguinte, ela duplica o material genético que ela quer doar e uma das cópias ela transfere para a célula receptora. Daí a célula doadora transfere o material para a célula receptora. Quando a célula receptora recebe, ela duplica novamente esse material genético e aí o pili é desconstruído, fazendo com que as bactérias fiquem novamente isoladas. Só que agora ambas as bactérias contêm a informação genética que a célula doadora queria transmitir. E o que ela queria transmitir, Hudson? Uma infinidade de genes. Às vezes elas só querem transferir material genético, porque esse material genético vai servir de obra-prima para mutações, para produção de novos genes que sequer existem. Então, as bactérias transferem genes de resistência, genes de produção de substâncias, gene de produção de cápsula, gene de produção de biofilme, gene de produção de flagelos e o que elas tiverem para distribuir, para proporcionar às outras bactérias. Às vezes elas doam uma sequência de DNA sem nenhum gene, sem uma sequência de DNA sem estrutura gênica, sem promotor, sem regulador, sem a informação genética. Mas aquele material pode servir como elemento que sofre mutações para o surgimento de novos genes durante o desenvolvimento da espécie. Beleza, então a gente falou cápsula, flagelo, fímbrias e pili. Agora a gente vai falar de uma das principais estruturas externas à membrana plasmática das bactérias, que é a parede celular bacteriana. A parede celular bacteriana ela é relativamente simples nas bactérias que nós chamamos de gram positivas e relativamente complexa quando falamos das bactérias gram negativas. Mas o que é isso, Hudson? Gram positivas ou gram negativas? Nós vamos classificar as bactérias de acordo com como ela organiza a sua parede celular. Então, as paredes celulares elas são formadas por cadeias de açúcares associados a proteínas. Então aqui a gente tem uma cadeia de peptídeos, partes proteicas associadas combinadas com açúcares, com glicanos. Então a gente tem na parede celular das bactérias uma formação dos peptídeo-glicanos, a associação de estruturas proteicas com açúcares. A associação dessas duas estruturas, nós vamos ver como isso acontece, é chamado de peptídeo-glicano. A quantidade de peptídeo-glicano dentro de uma parede celular vai determinar se essa bactéria é gram positiva ou se ela é gram negativa, de acordo com um meio bioquímico, uma coloração bioquímica chamada de coloração de gram, produzida pelo pesquisador Julius Gram.
Tudo bem? Abaixo da parede celular, nós temos a membrana plasmática, ok? Aqui temos uma característica de membrana tradicional, uma bicamada lipídica associada a proteínas, a carboidratos e outros elementos para a sustentação do corpo celular. Então aqui a gente tem uma imagem que descreve bastante bem as diferenças estruturais das bactérias gram positivas das bactérias gram negativas. A parede celular das bactérias gram positivas, ela tem uma extensa camada de peptidoglicano, associação de proteínas e carboidratos. Ela tem um fino espaço, que é chamado de espaço periplasmático. E temos aqui uma membrana plasmática por baixo dessa estrutura. Uma coisa que eu quero que vocês fiquem atentos, tudo bem? Muitas bibliografias dizem que as bactérias gram-positivas não têm espaço periplasmático. Isso não é uma verdade. A microscopia eletrônica está mostrando para nós que existe essa parte mais amarela, marrom aqui, ó, é a camada de peptidoglicano. Essa parte menos eletrodensa aqui, mais branquinha, é o espaço periplasmático, aqui, ó, EP, espaço periplasmático. E a parte em rosinha aqui, em vermelhinho, é a membrana plasmática. Então, P, parede celular, EP, espaço periplasmático e MP, membrana plasmática. Muitos livros dizem que não tem porque ele é reduzido, mas não ter é uma coisa e ter pouco é outra coisa. Quando a gente fala assim, quando meu filho fala, pai, vamos pedir uma pizza, eu falo para ele, filho, eu não tenho dinheiro. Quando eu falo que eu não tenho dinheiro, eu estou sem dinheiro nenhum, zero dinheiro. Não, é que eu tenho pouco dinheiro para estar fazendo fazendo essas situações, né? Não ia falar outra palavra, mas me fugiu. Não é luxo, não. Fazendo essas diversões. Isso geralmente acontece com todas as coisas. Hoje eu estou sem paciência. Quer dizer que você não está com paciência nenhuma? Não, você está com pouca paciência. Isso, levado para os livros didáticos, deve ser descritos, né? Porque quando a gente fala que está sem alguma coisa, a gente entende que não tem nenhum, que é zero, né? E na verdade não é essa a situação. Aqui a gente consegue ver, a microscopia eletrônica nos mostra o espaço periplasmático. Ele tem pouquíssimo espaço periplasmático, mas esse espaço periplasmático é muito importante porque como as bactérias não têm sistema de membrana interno, elas precisam mandar algumas substâncias para fora da célula, para o espaço periplasmático e reentrar com essas substâncias, gerando o metabolismo através da passagem de membranas, das membranas plasmáticas, já que não existe nenhuma membrana interna. Então, o espaço periplasmático é fisiologicamente importante, mesmo que ele esteja reduzido nas bactérias gram-positivas. Nas bactérias gram-negativas, nós temos aqui, ó, uma membrana externa, ME, membrana externa. O espaço aí a gente tem um abundante espaço periplasmático. Vejam que agora aqui a gente já consegue ver bem delimitado o espaço periplasmático. Percebam que a camada peptidoglicana é bem fininha. Quer dizer que ela não tem uma camada de peptidoglicana porque é escasso? Não, ela tem uma camada de peptidoglicana, mas é bem menos abundante do que quando comparado às gram-positivas. E aqui em rosinha nós temos a membrana plasmática. Aqui, ó, a célula está fazendo pinocitose, né? Ela está recebendo aqui, ó, uma vesícula, ela está recebendo algum grupo de materiais ali, de material aqui, ó. Então a gente tem
Membrana externa. Membrana externa, Ruth, é uma membrana mesmo? É uma membrana mesmo. Dupla camada lipídica, proteínas associadas, lipopolissacarídeos, proteínas associadas a açúcares, proteoglicanos. Tem uma série de estruturas bastante sofisticadas na membrana externa, que é por fora da parede celular. Na parte interna da parede celular, a gente tem uma fina camada de peptidoglicanos. E aí um espaço periplasmático grande dentro do espaço entre membranas, e aí a gente tem a membrana plasmática que dará entrada na célula. Então essa é a grande diferença. Anotem aí no caderno de vocês. Bactérias gram-positivas, a parede é formada por uma extensa camada de peptidoglicanos e pouco espaço periplasmático. Já? Pronto, agora paredes das bactérias gram-negativas, formadas por uma membrana externa mais uma fina camada de peptidoglicanos, abundante espaço periplasmático. Isso tudo vai ser bastante importante para a gente entender depois o metabolismo dessas bactérias, tá? Agora, qual é a função, Hudson, da parede? Porque a função do flagelo eu entendi, locomoção. A função do pili também entendi, transferência de material genético. Das fímbrias é a adesão. Agora, a parede serve para quê? A parede serve fundamentalmente para auxiliar a membrana em dar forma às bactérias. A gente viu os cocos, a gente viu os diplococos, a gente viu a sacina, a gente viu os streptococos, a gente viu os estafilococos, a gente viu a tétrade. Todos esses são elementos, variações dos cocos. A gente tem os bacilos isolados, diplobacilos, streptobacilos. Todos isso variações dos bacilos. Aí temos os cocobacilos, temos as bactérias espiraladas, temos o espiríolo, a espiroqueta e o vibrião. Essas formas todas são dadas pela estrutura da parede celular das bactérias. Então, a parede das bactérias é como se fosse a forma do bolo que a gente utiliza. Quando eu quero fazer um bolo redondo com um furo no meio, eu utilizo um determinado tipo de forma. Quando eu quero um bolo redondo, sem o furo no meio, eu utilizo outra forma. Quando eu quero um bolo quadrado, é outra forma. Então, a forma é que vai dar forma ao bolo, assim como a parede celular é que vai dar forma às bactérias. Outra função bastante importante da parede celular é a resistência à pressão osmótica. Principalmente as bactérias gram-positivas, devido a terem uma extensa camada de peptidoglicanos, são capazes de resistir a pressões osmóticas muito grandes. Só para a gente relembrar, a pressão osmótica é quando um lado contém uma quantidade de solutos, de substância muito maior do que o de fora. O que acontece? A água entra para tentar equilibrar essa relação de concentração, e a água entrando, ela gera uma pressão, que a gente chama de pressão osmótica. A gente define a pressão osmótica por essa força de entrada e saída de soluto e de solvente em um determinado espaço. Como o interior das bactérias tem uma concentração maior de soluto do que o espaço externo, elas têm que ser capazes de resistir a essa pressão. Falhas nesse mecanismo de resistência levam à ruptura da célula e à sua morte. Então, função da parede celular: forma, resistência à pressão osmótica, e também é importante na divisão celular. Na divisão celular, ou fissão binária, principalmente, a célula multiplica o seu material genético, a membrana plasmática ela invagina-se, formando um septo, separando o material genético recém-formado do molde,
A partir desse septo, há a produção da parede celular para que ambas as bactérias filhas sejam liberadas e estejam livres. Então, a parede celular também auxilia no mecanismo de separação das bactérias que estão em reprodução. A membrana celular invagina se fazendo o septo, e aí a partir desse septo há a produção da parede celular para que haja a liberação das células filhas, contendo cada uma o seu conjunto de estruturas, material genético, ribossomos e os outros elementos extra-membrana. Agora, a membrana plasmática tem que ser observada com bastante carinho quando a gente está falando da fisiopatologia, da forma com que essas bactérias podem provocar algumas doenças. Então, uma importância médica foi bastante grande, dada a essas estruturas. Então, aqui a gente tem bactérias com lipopolissacarídeos, né, que é os açúcares associados aos seus lipídios de membrana, seja a membrana externa, no caso das bactérias gram-negativas, e esses elementos eles interagem com o sistema imunológico, fazendo com que haja uma diversidade de características da resposta desse sistema imunológico à presença desses micro-organismos. Então, a parede é um local de importantes determinantes antigênicos na superfície celular. Afe Maria, Hudson, importantes determinantes antigênicos. O que diabo é isso? Determinantes antigênicos, antígeno nós já sabemos o que é. São moléculas que são reconhecidas pelo sistema imunológico. Agora, as principais moléculas que o sistema imunológico utiliza para reconhecer uma bactéria são encontradas nessa região. Por que, Hudson? Porque as células do sistema imunológico não têm acesso à região interna, não têm acesso à membrana plasmática, não têm acesso ao citoplasma das bactérias. O que ela tem acesso inicialmente? Elas têm acesso inicialmente à superfície das bactérias. Então, nosso sistema imunológico ele evoluiu para reconhecer determinados grupos de moléculas. Então, quando o sistema imunológico reconhece um peptidoglicano, o sistema imunológico já sabe há muito tempo reconhecer peptidoglicano, bactéria gram-positiva. Se ele reconhecer um lipopolissacarídeo, o sistema imunológico já sabe há milênios. Lipopolissacarídeo é uma bactéria gram-negativa. E de acordo com essa identificação, o sistema imunológico vai tomar tal ou qual resposta imunológica, que a gente vai ver em imunologia daqui a alguns dias. Então, esses determinantes antigênicos são as moléculas que caracterizam cada grupo de micro-organismos. Se uma bactéria apresentou lipopolissacarídeo na sua superfície, ela é uma bactéria gram-negativa. Se ela apresenta peptidoglicano na sua superfície, ela é uma bactéria gram-positiva. E o sistema imunológico sabe disso. Aí tem um negócio. O sistema imunológico vai lá, matou as bactérias, liberou os seus mediadores químicos, produziu uma resposta inflamatória e gerou a morte dessas bactérias. Essas bactérias elas têm uma capacidade de gerar uma patologia mesmo depois da morte, por causa dos seus lipopolissacarídeos. Nas bactérias gram-negativas, eles atuam como endotoxinas inespecíficas. Isso significa o quê? Meu polissacarídeo está aqui, ele é reconhecido pelo meu macrófago, uma célula do sistema imunológico, faz a fagocitose da bactéria e depois apresenta esses pedacinhos às células da resposta imune adaptativa, que são os linfócitos. Ok? O linfócito começa a produzir anticorpo vai detectar bactéria livre e essas bactérias vão morrer.
O que acontece? Esses camaradinhas aqui, ó, mesmo depois de mortos, esses lipopolissacarídeos ainda podem sinalizar para o sistema imunológico que existem bactérias. Só que não existe mais bactérias. As bactérias já morreram. O que resta lá é os pedaços das bactérias que devem ser destruídos. Só que as células do sistema imunológico ainda reconhecem esses fragmentos de bactérias como bactérias agressoras, elementos estranhos, e começa a produzir uma resposta imunológica sem alvo, inespecífico. Isso faz com que o sistema imunológico acabe atuando contra o meu organismo, porque células saudáveis do meu organismo vão acabar sendo afetadas por esse processo inflamatório descontrolado. Então, esse mecanismo de endotoxinas funciona mesmo com as bactérias mortas. Então, as bactérias têm capacidade de gerar doença mesmo depois de terem sido eliminadas do nosso organismo. Outra coisa bastante interessante é a forma com que a parede permite com que essas bactérias interajam com diferentes antibióticos. O primeiro antibiótico a ser estudado, porque foi um dos primeiros a ser identificado, é a penicilina. Então a gente vai trabalhar com a penicilina como exemplo, porque é um mecanismo que já é bastante conhecido, mas a gente já vai ver que a penicilina ela está associada a um grupo de outros antibióticos que também trabalham da mesma forma. O que acontece? Aqui a gente tem uma estrutura clássica de uma bactéria gram-positiva, uma extensa camada de peptidoglicano, uma fina camada de espaço periplasmático e a membrana plasmática. Nesse esquema aqui, ó, pessoal, a parede celular ela não está solta da membrana plasmática, não, tá? Eles têm conexões aqui. Tem uma conexão ligando a parede celular à membrana plasmática. Tem proteínas de ancoragem, tem outras coisas. Isso aqui é só um esquema para mostrar o mecanismo da ação dos antibióticos beta-lactâmicos. O que acontece? A parede celular, ela dá a forma das bactérias, ajuda a multiplicação das bactérias e ajuda na resistência osmótica. Os beta-lactâmicos, eles atuam desregulando o metabolismo de manutenção da parede celular. Sem a parede celular, temos 3 características que são prejudicadas e, eventualmente, essa bactéria morre. Aqui nós temos o esquema das bactérias gram-positivas e aqui a gente tem o esquema das bactérias gram-negativas. Uma membrana externa, uma fina camada de peptidoglicano formando a parede celular das gram-negativas e um extenso espaço periplasmático para alcançar a membrana plasmática. Novamente, existem proteínas de ancoragem aqui que fixam a parede celular à membrana plasmática. Beleza. A bactéria está lá no hospedeiro, tá? Uma pessoa foi infectada por uma determinada bactéria, começou a ter febre, começou a ter diarreia, foi ao médico, procurou atendimento médico, o médico recomendou repouso, reposição de líquidos e um antibiótico beta-lactâmico. O que vai acontecer? Se essa bactéria for gram-positiva, o beta-lactâmico vai passar pela camada de peptidoglicanos, vai alcançar o espaço periplasmático onde estão as proteínas de ligação à penicilina, chamadas de PLPs, proteínas de ligação à penicilina, ou PBPs, em inglês, porque protein binding de ligação, né, à penicilina. Então, pode ser PLP em português ou PBP, depende da bibliografia que vocês estiverem utilizando. Como não há nenhuma barreira que impeça, a penicilina chega facilmente ao espaço periplasmático nas grãs positivas, alcançando as proteínas de ligação à penicilina.
As proteínas de ligação à penicilina ligados aos antibióticos perdem sua função e a perda da função dessas proteínas leva à desorganização da parede celular. Nas gram negativas temos uma dificuldade, porque a gente sabe que tem uma membrana externa e é uma bicamada lipídica e tem função de bicamada lipídica, então ele tem função seletiva, é necessário proteínas mediadoras de transporte, precisa de uma série de requisitos para passar por essas bicamada lipídica. O que acontece? A penicilina, ela usa porinas, poros dentro dessa membrana externa para alcançar o espaço periplasmático para depois entrar em contato com as proteínas de ligação à penicilina. Beleza? Tranquilo. O que aconteceu? O pesquisador na Primeira ou Segunda Guerra Mundial, Jesus. Numa dessas guerras mundiais, eu não me lembro agora se é a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, descobriu um antibiótico, porque às vezes o soldado se feria na batalha e morria nem pelo ferimento, mas pela infecção causada pelo ferimento. E as perdas de soldados estavam sendo muito grandes. Aí descobriu-se a penicilina com um remediador dessas infecções bacterianas. O que aconteceu? A gente começou a utilizar a penicilina indiscriminadamente. Então tinha uma febrezinha, não sabia nem se era viral ou de causas bacterianas. Já tomava penicilina. Tomei penicilina um dia, a febre cessou, deixo de tomar penicilina. Isso aconteceu com vários antibióticos e essa exposição inadequada dos antibióticos às bactérias fez com que as bactérias desenvolvessem mecanismos de resistência a esses antibióticos. Hoje em dia, os antibióticos eles são remédios prescritos com receita, né? Então eles devem ser utilizados parcimoniosamente, com bastante cuidado, com bastante critério. Um dos mecanismos de defesa das bactérias contra os antibióticos beta-lactâmicos foi a produção de uma enzima chamada de beta-lactamase, uma enzima capaz de quebrar o anel beta-lactâmico. Mas o que é isso, Hudson? O anel beta-lactâmico é essa estrutura aqui, ó. Temos essa estrutura aqui, ó, na penicilina e uma série de outros antibióticos derivados do anel beta-lactâmico. Então, aqui a gente tem a penicilina com o seu anel beta-lactâmico. Temos as cefalosporinas também com seu anel beta-lactâmico. Os monobactâmicos com o seu anel beta-lactâmico. E os carbopentans também com seu anel beta-lactâmico. Então, a estrutura do anel beta-lactâmico estão em grupos distintos de antibióticos. Mas a estrutura do anel beta-lactâmico está conservada em todos eles. Então, as bactérias desenvolveram mecanismos de resistência a esses medicamentos. De que forma? Produzindo uma enzima que quebra anel beta-lactâmico, chamado de beta-lactamase. Anota aí no seu caderno, beta-lactamase. Enzima envolvida nos mecanismos de resistência aos antibióticos que contém em sua estrutura o anel beta-lactâmico. Mas, Ruth, tu falou muito rápido. É um vídeo, meus amores. Volta e vai pausando. Ou vai lá no YouTube, clica em forma de reprodução e coloca 0,75 meio, que aí dá para falar, aí fala mais devagar, tá? Daí a gente só tem uma hora, só tem 15 minutos para terminar. Aí esse é um dos mecanismos, pode-se dizer que é o principal mecanismo, mas não é o único mecanismo de resistência contra os antibióticos. Perdão. Existem outros mecanismos a ele associados. Vamos ver como é que a penicilina ela funciona em uma bactéria
negativa. Hudson, por que tu sabe que ela é gram-negativa? Porque a parede dela é formada por uma membrana externa e uma fina camada de peptidoglicanos. Então eu sei que é uma bactéria gram-negativa. Então aqui eu tenho uma porina. Uma porina é uma proteína carreadora. Ela permite a entrada de substâncias polares, substâncias com carga, através da membrana plasmática. Lembra que a bicamada lipídica ela tem uma permeabilidade seletiva. Só substâncias apolares passam por ela livremente, por exemplo, gás carbônico, oxigênio. Substância que tem carga precisam de mediadores, de transportadores para passar por uma bicamada lipídica. A porina é um conjunto de proteínas, né, na verdade, associadas, organizadas na forma de um poro, que permite a troca de elementos do meio periplasmático para o meio extracelular. Então, a penicilina está no meio extracelular, passa pela porina para o meio periplasmático e se associa às proteínas ligadoras de penicilina. Essas proteínas de ligadora de penicilina perdem a sua função, a camada de peptidoglicano se desestabiliza porque ela não está sendo reparada, não está sendo construída da maneira adequada porque as proteínas ligadoras de penicilina foram inativadas. A parede celular como um todo se degenera, se rompe e a bactéria fica exposta à pressão osmótica, à perda de função e a dificuldades, a dificuldades no processo de multiplicação, de divisão celular. Agora, como é que as bactérias desenvolveram as resistências? O primeiro mecanismo de resistência, a gente já falou, que é a produção das beta-lactamases, proteínas capazes de quebrar o anel beta-lactâmico dos antibióticos. Outra mecanismo importante de resistência das bactérias é a alteração conformacionais nas proteínas ligadoras de penicilina. Como assim, Hudson? Vocês viram lá a estrutura química do anel beta-lactâmico. A relação entre duas moléculas se dá por afinidade. As moléculas têm que ser afins umas das outras. Como assim? Elas têm que ter atração umas pelas outras. Agora, se eu modifico uma das moléculas, eu diminuo a afinidade dessa molécula pelo seu ligante ou pelo seu receptor, dependendo de que molécula que está sendo alterada. Entende? É o que acontece no relacionamento. Você encontra um rapaz bonito, inteligente, interessante e se atrai rapidamente por ele. Assim como os rapazes encontram uma moça bonita, inteligente, interessante. Ou as meninas se encontram, você encontra um par, ou os meninos se encontram também, você encontra um par bonito, elegante, inteligente, sensível, amoroso. E solteiro, né? Você começa a se relacionar com aquela pessoa e aquela pessoa começa a modificar-se. Modificar-se não, a sua percepção sobre ela começa a se modificar. Essa era a percepção que você tinha, mas aí você descobre que ele é muito ciumento, ela é muito ciumenta, ele é muito possessivo, ela é muito possessiva. Conforme você a sua percepção vai mudando, a afinidade vai diminuindo, até que haja a separação. A mesma coisa com as proteínas, com as moléculas orgânicas. Quanto mais harmoniosa é essa interação, mais afins elas são. Agora, se uma das proteínas tem uma modificação na sua estrutura, no seu comportamento, diminui a afinidade. E sem afinidade não há relação, não há interação. Então, deixa eu ver aqui, depois da ligação, eu não sei se está gravando. Está gravando, beleza, ainda está gravando legal. Meu Deus, já pensou? Estava faltando 10 minutos, ter que gravar o vídeo todo de novo. Daí, nós temos essa alteração na conformação, diminuição na afinidade, diminuição da afinidade leva à não interação. Outro mecanismo importante, terceiro mecanismo importante de resistência aos antibióticos é a redução da permeabilidade celular.
principalmente nas células gram-negativas. Lembra lá que a penicilina precisa de uma porina para entrar para o espaço periplasmático? Isso pode ser reduzido se a bactéria retirar essa porina da membrana plasmática externa. Ou da membrana plasmática externa nada, Ruth. Da membrana externa. Da membrana plasmática é aqui de baixo, a membrana citoplasmática. Se eu retiro essa porina dessa membrana externa, eu diminuo a permeabilidade. A possibilidade da penicilina passar do espaço extracelular para o espaço periplasmático. Dificultando essa passagem, eu dou tempo para as proteínas ligadoras de penicilina manterem a estabilidade da estrutura da parede celular. O último e mais complexo, mais sofisticado mecanismo de resistência é chamado de bomba de efluxo. Olha que maravilha, até o nome é gourmet, né? Bomba de efluxo. Significa o quê? Quando a penicilina entra, ela é rapidamente capturada e transferida para o espaço externo novamente, através de um processo contra um gradiente de concentração, o que demanda energia. Por isso que ele é chamado de bomba, tá? Toda vez que a gente fala bomba em biologia celular, bioquímica ou microbiologia, a gente está falando do transporte de uma substância contra um gradiente eletroquímico, tudo bem? Então a penicilina ela está muito mais concentrada no meio externo do que no meio periplasmático. O que acontece? Elas tendem a invadir o espaço periplasmático. Para tirar a penicilina, que está em menor concentração no meio periplasmático, e enviá-la para o meio externo, onde ela está mais concentrada, a gente está fazendo um transporte ladeira acima, o que demanda energia, por isso que ela é chamada de bomba de efluxo. Aqui a gente tem o fluxo e aqui a gente tem o efluxo, tudo bem? As bombas de efluxo têm um conjunto grande de proteínas associadas, dependente de energia, uma coisa maravilhosa, linda de se ver. Tudo bem? A gente pode estudar isso no mestrado, no doutorado, mas para agora a gente tem que saber como é que acontece esse quarto mecanismo. Eu trouxe um vídeo aqui para a gente trabalhar, mas a gente só vai trabalhar 2 desses elementos, porque eu não encontrei nenhum vídeo com os 4 elementos juntos. Então, a forma com que as bactérias interagem com os most bacteria consist of a cell membrane surrounded by a cell wall, and for some bacteria, an additional outer layer. Internal to the cell membrane is the cytoplasm, which contains ribosomes, a nuclear region, and in some cases granules and/or vesicles. Depending on the bacterial species, a number of different external structures may be found, such as a capsule, flagella, and pili. Todas as estruturas que nós já estudamos. In gram-negative bacteria, the gap between the cell membrane and the cell wall is known as the periplasmic space. Most gram-positive bacteria do not possess a periplasmic space, but have only periplasm, where metabolic digestion occurs and new cell peptidoglycan is attached. Peptidoglycan, the most important component of the cell wall, is a polymer made of N-acetylmuramic acid, alternating with N-acetylglucosamine, which are cross-linked by chains of 4 amino acids. The function of the bacterial cell wall is to maintain the characteristic shape of the organism and to prevent the bacterium from bursting when fluid flows into the organism by osmosis. Synthesis of the peptidoglycan and ultimately the bacterial cell wall occurs in a number of stages. One of the first stages is the addition of 5 amino acids to N-acetylmuramic acid. Next, N-acetylglucosamine is added to the N-acetylmuramic acid to form a precursor of peptidoglycan. This peptidoglycan precursor is then transported across the cell membrane to a cell wall acceptor in the periplasm. Havendo a associação desses componentes Once in the periplasm, the peptidoglycan precursors bind to cell wall acceptors and undergo extensive cross-linking. 2 major enzymes are involved in cross-linking:
Quem faz isso é uma enzima chamada de transpeptidase. É essa proteína que nós estávamos chamando de proteína ligadora à penicilina. Because of their ability to bind to penicillins and cephalosporins. Ela faz a ligação, ela faz a amarração entre as diferentes camadas do peptidoglycan are formed, all of which are cross-linked to create the cell wall. Dando estabilidade Gram-positive bacteria may have more layers than gram-negative bacteria and thus have a much thicker cell wall. Agora os mecanismos de ação. Beta-lactam antibiotics include all penicillins and cephalosporins that contain a chemical structure called a beta-lactam ring. E todos aqueles This outros structure is capable of binding to the enzymes that cross-link peptidoglycans. Beta-lactams interfere with cross-linking by binding to transpeptidase and D-alanine carboxypeptidase enzymes, thus preventing bacterial cell wall synthesis. Entre as partes proteicas do by inhibiting cell wall synthesis, the bacterial cell is damaged. Gram-positive bacteria have a high internal osmotic pressure. Without a normal rigid cell wall, these cells burst when subjected to the low osmotic pressure of their surrounding environment. As well, the antibiotic penicillin-binding protein complex stimulates the release of autolysins that are capable of digesting the existing cell wall. Beta-lactam antibiotics are therefore considered bactericidal agents. Isso, depois a gente vai falar sobre bactericida, bacteriostático e outras formas de Bacterial resistance to beta-lactam antibiotics may be acquired by several routes. Uma bactéria One of the most important mechanisms is through a process known as transformation. Tem gene During de transformation, chromosomal genes are transferred from one bacterium to another. When a bacterium containing a resistance gene dies, naked DNA is released into the surrounding environment. If a bacterium of sufficient similarity to the dead one is in the vicinity, it will be able to uptake the naked DNA containing the resistance gene. Once inside the bacterium, the resistance gene may be transferred from the naked DNA to the chromosome of the host bacteria by a process known as homologous transformation. Over time, the bacterium may acquire enough of these resistance genes to result in a remodeling of the segment of the host DNA. If this remodeled DNA segment codes for cross-linking enzymes, i.e. penicillin-binding proteins, the result is the production of altered penicillin-binding proteins. These altered penicillin-binding proteins can still cross-link the peptidoglycan layers of the cell wall, but have a reduced affinity for beta-lactam antibiotics, thus rendering the bacterium resistant to the effects of penicillin and other beta-lactam agents. This transfer process has resulted in penicillin-resistant S. pneumoniae through the acquisition of genes from other naturally occurring penicillin-resistant Streptococcus species. As espécies de Streptococcus já são naturalmente, na verdade, a second important mechanism by which bacteria become resistant to beta-lactam antibiotics is by the production of enzymes capable of inactivating or modifying the drug before it has a chance to exert its effect on the bacteria. Depending on the bacterial species, the gene coding for these enzymes may be found as part of the host DNA or on plasmids, which are small, self-replicating units of genetic material. Bacteria are capable of passing these resistance plasmids to each other by conjugation. When two bacteria come into close contact with each other, a small channel is created between them, which allows one of the bacteria to pass a copy of the resistance plasmid to the other. If the plasmid is transcribed and translated, the bacteria will begin to produce inactivating enzymes. These enzymes, capable of destroying beta-lactam antibiotics, are known as beta-lactamases. In gram-positive bacteria, the beta-lactamase enzyme is generally inducible, resulting in a large amount of enzyme being produced in the presence of the drug. In gram-negative bacteria, the beta-lactam enzymes are produced constitutively, i.e., even when the antibiotic is not present. Gram-positive bacteria release the beta-lactamase enzyme from the cell into the extracellular environment where it inactivates the drug before it enters the bacterial cell.
In contrast, gram-negative bacteria retain the beta-lactamase enzyme within the periplasmic space, resulting in a more efficient mechanism than gram-positive bacteria. Ultimately, the destruction of the beta-lactam ring of the antibiotic renders it incapable of binding to the penicillin-binding protein, and thus the bacteria become resistant to that drug or class of drugs. Eu não quis ficar falando no meio do vídeo porque ia atrapalhar a leitura da legenda. Mas a legenda é autoexplicativa, é bastante explicativa. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é por que nas bactérias gram-positivas a produção da beta-lactamase ela é induzida a partir do contato com a penicilina e porque nas gram-negativas esse processo é constitutivo, está acontecendo o tempo todo. As bactérias gram-positivas elas liberam essas enzimas no meio extracelular. Então, se elas ficassem liberando isso o tempo todo, elas perderiam muita energia fazendo esse processo de produção de enzimas sem necessidade. Isso só é possível também porque elas têm uma espessa camada, uma grossa camada de peptidoglicano. Então, quando a penicilina começa a atuar na transpeptidase ou na proteína, anotem aí no caderno de vocês para não confundir. A proteína ligadora de penicilina agora é chamada de transpeptidase. A gente começou a chamar a proteína ligadora de penicilina porque a gente não conhecia a proteína a qual a penicilina se ligou. Quando a gente descobriu essa proteína que a penicilina se liga, a gente parou de usar o termo proteína ligadora de penicilina para usar o nome da proteína recém-descoberta, que é transpeptidase. Então, quando a gente está falando de proteína ligadora de penicilina, a gente está falando de transpeptidase, tá? Então, a bactéria não fica produzindo transpeptidase ao léu, porque ela ia demandar muita energia no seu metabolismo para ficar fazendo isso. Como ela tem uma camada espessa de peptidoglicano, mesmo os danos causados pelo contato com a penicilina não vão gerar sua morte. O que acontece? Ela tem tempo de detectar a presença de penicilina e começar a produzir beta-lactamase, que vão quebrar os penicilinas. Na gram-negativa, há uma produção constitutiva. O tempo todo a bactéria está produzindo beta-lactamase. Por quê? Porque a beta-lactamase ela fica presa no espaço periplasmático. Tem uma membrana externa que impede que ela saia desse espaço. Então, a bactéria gram-negativa produz pequenas quantidades de beta-lactamase o tempo todo que vão ficar presas no espaço periplasmático. Então, elas estão ali vigiando o ambiente para ver se não aparece nenhum anel beta-lactâmico. Outra coisa, elas são muito mais sensíveis. Lembra que a camada de peptidoglicano das gram-negativas é bem mais fininha. Se a penicilina conseguir entrar, danos, mesmo que pequenas proporções, já iam levar a grandes consequências, porque a estrutura da parede celular das bactérias gram-negativas contém apenas uma fina camada de peptidoglicano. Então essa é a diferença, porque uma produz a partir da indução, quando ela entra em contato com o antibiótico, e porque devido à outra que entra em contato, está produzindo constantemente. Muito obrigado, meus queridos, estamos juntos. Muito obrigado pela atenção. Qualquer coisa, não deixe de entrar em contato comigo. Fiquem bem, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam. Até a próxima.